Por exemplo, em 2015, 2014 para 2015, a situação de Portugal era tão delicada que foi extinto o Ministério da Cultura, ou seja, um país que tinha tanto dinheiro estava numa situação muito difícil. E dentro da União Europeia, eles conseguiram, e isso com muito consenso, com muito debate, com muito, digamos assim, civilização, que é o consenso entre as diversas formas de pensar, né? Criaram até o famoso governo da geringonça, né? Que juntava todo mundo, de todos os espectros políticos, mas todo mundo se juntou para uma solução nacional. E dentro de 5 anos, hoje, Portugal, a gente já vê nos jornais, e depois acho que é um assunto até interessante a gente bater um papo sobre isso, porque a gente não tem como fugir de falar como é que foi a pandemia em Portugal. Tem 85% da população totalmente vacinada. É o país da retomada. Na frente. É o país da retomada. O PIB também é... Então, mas só para... É um país, claro, a gente tem que... É um país pequeno, são 10 milhões de habitantes. Inclusive, Portugal está perdendo habitantes, assim, o pessoal ou está saindo, ou está... Eu já vi alguns estudos onde existe mais pedidos de naturalização do que de nascimento. Uhum. Então, isso daí é uma coisa que... A população idosa lá é bem alta, né? E outro dado interessante que eu realmente não sabia disso, mas eu achei assim espetacular. Portugal é o segundo país com o maior número de brasileiros, só perdendo para os Estados Unidos. Então, isso daí para você ter noção. Quem vai para Portugal sente isso. Isso a gente está falando em torno de 230, não lembro agora, 270 mil brasileiros. Isso não está contando os ilegais, isso não está contando o pessoal que adquiriu a naturalização, que passa a ser brasileiro e português. Exato. Então, quer dizer, é um número absurdo. É um mercado expressivo. E os brasileiros que estão lá são os investidores. Olha... São compradores de imóveis. Quem compra um imóvel de 500 mil... Isso a gente está falando de Golden Visa. E quem compra um imóvel abaixo de 500 mil, que não entra no Golden Visa? Estudantes, empresários, donos de restaurantes, empreendedores. Né? Como Henrique falou, da questão do empreendedorismo e da tecnologia... Um dos eventos mais expressivos na área de tecnologia é o Web Summit, que acontece em Lisboa já há alguns bons anos. Me parece que Lisboa tomou de Dublin e não devolveu mais o Web Summit. E é lá. Exato. Então isso é fantástico. Tem alguns programas também do governo para suscitar, né, novos projetos. Então, eles têm um aporte de investimento mesmo. Então, tem alguns critérios, obviamente, para você... fomentar isso, mas é algo que você vê que é latente hoje. É tão claro isso que a gente vê muitas novidades surgindo em Lisboa. Por exemplo, uma curiosidade que chamou a atenção pela nossa perspectiva de trabalho, minha e do papai, é que recentemente abriram 2 bares, assim, delicatessen, com a perspectiva de vender apenas produtos, bebidas zero álcool. Então, é um nicho muito específico. E você ter isso dentro de Lisboa agora, num cenário pós-pandemia, é uma coisa muito expressiva de mudança, né? De empreendedorismo. E para nossa audiência entender um pouco, o Bill Domiciano é hoje o maior revendedor, talvez, né, do Nordeste de bebidas e alimentos. Nordeste não, tem calma. Então, da Paraíba, sim, mas é destaque com os grandes fornecedores dentro do Nordeste. Só para a audiência entender um pouco o seu ramo, né? Que é de distribuição de bebidas e ver que já é um nicho... Bebidas e alimentos e etc, viu, Henrique? Hoje, graças a Deus. Fazer material de limpeza, tem algumas Bill é um empresário do ramo de bebidas, alimentos e etc. O ramo de imóveis, né? Ele é junto com o irmão, eles são donos do empreendimento Condomínio das Américas. É de longe o maior e mais bonito condomínio do Nordeste. Isso aí é verdade, não sou eu que digo, são as vendas e são os próprios clientes que compraram e todos que eu conheço que querem morar numa casa. E os arquitetos. E os arquitetos, né? Todos é referência, né? Ali E deve ter mais algumas coisas, Bill. Aí ele tem tanta coisa que eu nem sei. Às vezes eu fico meio perdido. Não tem tanto não. E tem uma coisa... Tá bom aí. E amante do jet ski. Isso aí. Amante do jet ski. Principalmente para passear pelo Brasil. É bom. Gostou desse corte do nosso podcast Portugal no Real? Então vamos lá. Curte, compartilha, segue lá nas nossas redes sociais.